os destaques aqui. Primeiro, o verso 1, esse verbo inicial aí, descendo, ele desceu do monte. Aqui nós temos o encerramento de um dos 5 grandes sermões, de uma das 5 grandes mensagens que Mateus ajuntou em partes do seu evangelho. Esse primeiro sermão é os capítulos 5 a 7, conhecido como Sermão da Montanha. Os outros vão se encontrar no capítulo 10, depois no capítulo 13, 18, 24 e 25. Então, irmãos, se esses capítulos 5 a 7 registram as palavras de Jesus, o capítulo 8, como nós vimos, é um capítulo de milagres. Nesse capítulo existem 7 ações milagrosas. Primeiro, nos versos de 1 a 4, nós temos a cura do leproso. A tradição judaica enumerava 61 contatos que podiam tornar um judeu impuro. E o segundo em importância, depois do contato direto com um morto, era o contato com leprosos. A tradição judaica determinava, por exemplo, que se um leproso colocasse a cabeça em uma casa, essa casa ficava poluída desde os alicerces até o teto. Determinava também que ninguém podia se aproximar a uma distância menor que 2 metros de um leproso. E se o vento estava soprando do lado onde estava o leproso deveria se manter pelo menos 180 metros de distância das outras pessoas. A maioria dos judeus, ao ver um leproso, saía correndo, se escondia. Então, irmãos, nós vemos aqui que nunca houve uma doença que separasse tanto, naquela época, um homem dos seus semelhantes como a lepra. Talvez a gente possa fazer uma comparação, mais ou menos, né, com a Covid, principalmente nos seus dias iniciais, né? E reparem que foi um desses homens que Jesus tocou. O judeu, e o evangelho de Mateus foi direcionado aos judeus, talvez a frase mais extraordinária de todo o evangelho se encontre aqui no verso 3. Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Segundo milagre aqui do capítulo é a cura do servo do centurião, que nós encontramos nos versos 5 a 13. E existe aqui uma coisa muito surpreendente com relação a esse centurião de Cesareia, que é a atitude dele para com o seu servo. Reparem que ele estava disposto a fazer muitas coisas para que o seu servo fosse curado. Essa não era uma atitude comum nas relações entre senhores e escravos naquela época. Além disso, ele, como vemos aqui, era um homem de uma fé extraordinária. O texto não diz, mas nós podemos imaginar que ele tenha superado muitos outros obstáculos que se levantaram ou se levantavam entre ele e Jesus. Talvez o orgulho, o idioma, a língua, né? O poder ou a raça. Mas nenhum desses obstáculos o impediu de chegar até Jesus, né? E o ensinamento para nós que se nenhuma barreira impediu o centurião de se aproximar de Jesus, nenhuma barreira também pode nos impedir de nós, por sua vez, nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus. Reparem também, irmãos, que o centurião era um gentio e nenhum judeu ajudaria um gentio de boa vontade. Ele era um soldado. Ele era um soldado de uma potência inimiga que estava ocupando o território judaico, né, e oprimindo os judeus. Um judeu nacionalista, um zelote como Simão, discípulo de Jesus, consideraria esse centurião como um sério candidato a ser apunhalado, né? E não ajudado. O servo do centurião, por outro lado, era um escravo, e os escravos, naquela época, não eram senão considerados como uma ferramenta, digamos assim. Então nós vemos aqui o amor de Jesus indo em direção a um homem a quem os judeus odiavam e a um escravo a quem todos desprezavam. Os versos 11 e 12 aqui, nós temos acompanhem aí com seus olhos, né? Essa afirmação de Jesus aqui, que era também para o judeu uma afirmação impensável, extraordinária, né? Esse pensamento, né, de que um gentio
que segundo as convicções dos judeus daquela época, era uma pessoa destinada à perdição, então um gentio fosse mencionado aqui por Jesus como um candidato a se assentar a essa mesa messiânica, né? Esse banquete messiânico a que os judeus, os filhos de Abraão, que deveriam ser recebidos de braços abertos justamente por sua ascendência, fossem lançados às trevas. As trevas, como diz Jesus aqui, as trevas exteriores. E o que Mateus está enfatizando aqui, irmãos, é que a mensagem de salvação é destinada a todos. E nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento, ou seja, todo o Antigo Testamento está recheado de afirmações parecidas. Eu queria somente registrar duas referências aqui. Isaías 66:18, que diz assim: vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. E Malaquias 1:11, mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, como nós sabemos, a maioria dos judeus e os líderes judeus do tempo do Novo Testamento, eles optaram por ignorar esses e outros textos do Velho Testamento. Ou seja, nós vemos que o povo judeu precisava admitir que, digamos assim, o passaporte para chegar à presença de Deus não é pertencer a uma nação determinada, mas sim é a fé. Jesus está aqui ensinando que a única aristocracia no reino de Deus é a aristocracia da fé e não de uma raça ou de uma nacionalidade, né? Jesus Cristo não é posse de nenhuma raça em particular, e ele pode ser possuído por qualquer homem de qualquer raça em cujo coração haja fé. Terceiro milagre registrado é a cura da sogra de Pedro nos versos 14 e 15. Reparem aqui que esse milagre aconteceu num lar despretensioso, sem publicidade, sem público. Só se encontravam presentes aqui o círculo mais íntimo de Jesus, né? Nós vemos aqui então, irmãos, o grande, o infinito amor do Deus de todo o universo, agindo com todo o seu poder, quando só um pequeno grupo podia vê-lo. Essa passagem também indica que Pedro era casado, que os católicos romanos consideram como o primeiro papa, né? Pedro não somente era casado, era mesmo, Sofia, é verdade. Você é católica romana, Sofia? E Pedro tinha casa, né? A gente vê isso também mais claramente em Marcos 1:29. E Paulo também menciona que Pedro levava a esposa nas suas viagens missionárias, 1 Coríntios 9:5. Mas esse milagre, irmãos, diz respeito também a algo da mulher a quem Jesus curou. Reparem que logo que ela foi curada, o texto diz que ela se pôs a atender tanto a Jesus como aqueles que estavam com ele. Podemos dizer que ela se considerou salva para servir. E existe um conto aqui, um comentarista relata um conto que eu vou sintetizar aqui, um conto sobre 3 homens, um conto que ilustra esse ponto aqui, né? 3 homens. O primeiro homem, um jovem bêbado. Diz o conto que esse jovem bêbado era um leproso que tinha sido curado por Jesus. O outro, também um jovem, ele estava seguindo uma prostituta. Ele era um cego que Jesus tinha restituído a visão a ele. O terceiro homem chorava amargamente, porque Jesus o havia ressuscitado. Ele tinha morrido e Jesus havia ressuscitado. Então, irmãos, essa é uma parábola muito séria, muito terrível, sobre a maneira, sobre a forma como nós podemos receber e usar os benefícios que Deus nos dá. A sogra de Pedro usou o dom da sua saúde restabelecida não para pecar, mas para servir a Jesus e aos outros. É assim que nós devemos fazer. O quarto milagre é a cura dos doentes, versos 16 e 17. Nós vemos aqui em ação a amplitude do amor de Jesus. Ninguém jamais incomodou a Jesus. Jesus não tinha um momento em que ele se considerava assim
acabou o expediente, bati o ponto, agora chegou minha hora de descansar. Né? Qualquer pessoa podia chegar a ele em qualquer tempo e receber ajuda. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 em diante, registra que esses milagres aqui, em particular, ocorreram todos eles num sábado. Segundo a tradição, era ilegal curar no sábado. A disposição da tradição judaica dizia que durante o sábado só podiam ser atendidos aqueles doentes cujas vidas estivessem correndo perigo. Se tivesse com uma dor qualquer, mas sua vida não estivesse correndo perigo, nada de ajudar. Né? E nós temos aqui, nos versos 18 a 22, o quinto milagre de Jesus. Reparem aí, é a reação do escriba. É o escriba chegando para ele e dizendo que iria seguir a Jesus. À primeira vista, essa passagem pode se considerar fora de lugar num capítulo dedicado aos milagres de Jesus. Mas reparem que esse também pode ser considerado um milagre que foi operado no íntimo de um homem que tinha tudo para não seguir a Jesus. Né? Um escriba disposto a seguir a Jesus, principalmente naquele momento do ministério de Cristo, não era um fato comum, mas era um milagre realmente. Como de fato são milagres o fato de nós termos nos dispostos, a cada um de nós aqui, a servir a Jesus. Mas reparem que, apesar de Jesus, nas suas palavras, ir frequentemente de encontro a todas as coisas às quais aquele escriba tinha dedicado a sua vida, esse escriba não viu em Jesus um inimigo, mas um amigo. Não um opositor, mas um mestre da sua vida. Né? Destaque aqui também para o verso 20, quando Jesus responde ao escriba que as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De acordo com Marcos 2:1, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Mas os comentaristas são unânimes em dizer que a casa que Jesus tinha comprado em Cafarnaum era para a mãe dele e não para ele. Né? E outra coisa que nós podemos adicionar é que no ministério terreno de Jesus, ele não parava em casa quase nunca. Né? Realmente ele dormia onde ele encontrasse pousada. Nós temos aí também, nos versos 21 e 22, esse diálogo com um dos seus discípulos. Reparem que esse discípulo, né, ele na verdade não estava pedindo permissão a Jesus para ir ao funeral do seu pai. O significado aí dessa frase é que ele queria esperar que o pai viesse a falecer para só depois seguir a Cristo. Né? Talvez, dizem os comentários, que ele fosse primogênito, ele precisava estar seguro de que iria receber a herança. Talvez, dizem outros comentários, que ele não queria enfrentar a possível irritação do pai de abandonar os negócios da família para seguir um pregador itinerante. Né? Seja o que for que se tratasse aqui, segurança financeira, aprovação familiar ou qualquer outra coisa, na verdade ele não estava disposto a seguir a Jesus naquele preciso momento. Jesus era muito sábio, né? Ele conhecia o coração humano e ele sabia perfeitamente que se aquele homem não se decidia a segui-lo naquela hora mesmo, naquele momento mesmo, ele jamais faria. Por isso ele respondeu àquele homem: saia agora e abandone tudo hoje, porque de outro modo você não vai fazer isso. Né? Em outras palavras, né? Nós temos aí nos versos 23 a 27 o milagre da sujeição da natureza. Vemos Jesus enfrentando aqui as ondas, os redemoinhos que poderiam pôr o barco a pique. E aqui nós temos o amor de Jesus produzindo paz e serenidade no meio do tumulto da natureza e também na confusão de espírito de seus próprios discípulos. O sétimo milagre, o último, é a cura do endemoniado gadareno, versos 28 a 34. Nós vemos, irmãos, no ministério de Jesus, ele sendo confrontado frequentemente por uma, digamos assim, uma ofensiva concentrada de forças malignas. Nós temos a Rússia, né? Ela é famosa por, nas guerras, mandar
centenas, hordas de soldados para a frente de batalha, não importa a morte. Eles, a gente vê isso muito na Segunda Guerra, nos seus planos, nas suas táticas, eles nunca contavam a possibilidade de quantos vão morrer. Os aliados, os americanos, os britânicos, eles sempre pensavam nisso. Quantos dos nossos soldados vão morrer se nós fizermos isso? E às vezes eles se refriavam porque o número de mortes era muito grande. Os russos não se incomodavam com isso. Mandavam e não se importavam quantos iriam morrer. Até hoje eles são assim. E aqui nós temos assim uma horda de demônios, né, enfrentando a Jesus no seu ministério terreno. Irmãos, muitos comentaristas aqui, eles dizem que naqueles tempos antigos, e dizem que a Bíblia também está influenciada por isso, né, eles confundiam doenças com possessão demoníaca, né? E eles dizem que isso é só ignorância ou superstição. Mas reparem que a Bíblia define doença e também ela é muito específica quando se trata de possessão de demônios. Então, quando diz que é endemoniado, é porque é endemoniado mesmo, né? Mateus, ele apresenta aqui um relato muito mais breve do que os evangelhos de Marcos e Lucas. Mas Mateus menciona que eram 2 endemoniados, enquanto Marcos e Lucas se referem a um só. Aparentemente, segundo a maioria dos comentários, né, Marcos e Lucas eles se referem somente ao homem que tomou a palavra para falar com Jesus depois, para conversar com Jesus. Nós vamos ver oportunamente, né, quando estivermos lendo os evangelhos de Marcos e de Lucas. Reparem, irmãos, que para os judeus, os homens que foram ao encontro de Jesus, eles eram imundos em 3 sentidos, esses homens aqui. Primeiro, eles eram gentios. Só o fato de ser gentio já torna imundo. Segundo, eles estavam possuídos por demônios. E terceiro, eles viviam em um cemitério. Então, apesar disso tudo, apesar de eles estarem triplamente imundos, Jesus os socorreu, apesar da sua imundícia. Lição: nenhuma pessoa é demasiadamente repulsiva para ir a Jesus. Jesus os aceita, né? Reparem também, irmãos, que esse aqui foi o único milagre em que Jesus destruiu vida animal. Não é fácil a gente entender por que ele cedeu ao desejo dos demônios. Pode ser, né, que a lição aqui nesse caso seja de que aqueles que desobedecem com pleno conhecimento do erro, no caso os porqueiros, não é? Criando animais impuros, eles se privam da proteção de Deus, né? Eles se expõem à vontade dessas forças maléficas. E isso também que sirva de exemplo àqueles que tentam a Deus, né? E finalmente o destaque aqui do verso 34, né? Os gadarenos ou gerazenos, de acordo com as versões bíblicas, pediram que Jesus se retirasse, né? Jesus foi expulso daquela cidade, talvez porque o prejuízo material causado pela morte de 2.000 porcos tenha sido considerado muito mais importante do que uma obra grandiosa de libertação daqueles homens. Que Deus possa continuar a nos abençoar na leitura da sua santa palavra, irmãos. Amém.